3. O tema da mensagem que o Senhor colocou no meu coração nessa noite é criando uma atmosfera espiritual. Para quem esteve aqui ontem, nós estávamos falando sobre a casa dos peixes, o lugar onde podemos ser alcançados por Deus. E hoje eu quero falar sobre criando uma atmosfera espiritual. Como criar uma atmosfera onde Deus trabalha. Como criar uma atmosfera onde Deus move o milagre. 1 Samuel de número 9, versículo 3. Nos diz assim a palavra do Senhor: Tinham-se perdido as jumentas de Quis, pai de Saul, pelo que disse Quis a Saul, seu filho: Toma agora contigo um dos moços, levanta-te e vai procurar as jumentas. Passaram-se, pois, pela região montanhosa de Efraim, como também pela terra de Salizá, mas não as acharam. Depois passaram pela terra de Saalim, porém tampouco estavam ali, passando ainda pela terra de Benjamim, aonde não as acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o moço que ia com ele: Vem, voltemos, para que não se suceda que o meu pai deixe de aquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Mas ele lhe disse: Eis que há nesta cidade um homem de Deus, e ele é muito considerado. Tudo quanto diz sucede infalivelmente. Vamos, pois, até lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: Porém, se lá formos, que levaremos ao homem? Pois o pão de nossos alforjes se acabou, e presente nenhum temos para levar ao homem de Deus. Pois o que ofereceremos? O moço tornou a responder a Saul e lhe disse: Eis que ainda tenho em mão um quarto de um ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Versículo 9. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia-se assim: Vinde, vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje, a outrora se chamava vidente. Versículo 10. Então disse Saul ao moço: Dizes bem, vem, pois vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. Quando eles iam subindo a cidade, encontraram algumas moças que saíam para tirar água e perguntaram-lhe onde estava o vidente. Ao qual elas lhe responderam: Sim, eis que ele está ali adiante, apressa-te, porque hoje veio à cidade, porquanto o povo tem um sacrifício lá no alto. Amém? Os irmãos podem tomar assento sobre como criar uma atmosfera espiritual. O capítulo ao qual nós lemos conta a história do rei Saul. O rei Saul nada mais foi do que o primeiro rei de Israel, o primeiro governante de Israel. E muitos falam muito mal de Saul. Muitos falam muito mal da pessoa do primeiro rei por conta do seu pecado e por conta da sua desobediência. Mas eu quero dizer que antes do seu pecado e antes da sua desobediência, alguma coisa Deus viu na vida de Saul. Alguma coisa Deus enxergou na vida daquele jovem rapaz. Alguma coisa Deus viu sobre ele para lhe tornar rei sobre a nação de Israel. E eu quero mostrar a você que muitas dessas qualidades que Saul tinha, nós também podemos ter. Muitas dessas qualidades que Saul usou para chamar a atenção de Deus, nós também podemos usar para chamar a atenção dele. Nós também podemos usar para chamar a atenção de Deus nessa noite. A história ao qual nós lemos começa contando que o pai de Saul, de nome Quis, que tinha muitas posses, perdeu as suas jumentas, perdeu a sua forma de locomoção na época, a sua forma de poder transportar as coisas na época, e perdendo o seu meio de locomoção, perdendo as suas jumentas, ele ordena a Saul que vá atrás dessas jumentas. Ele ordena a Saul que vá ao encontro dessas jumentas. E a primeira qualidade que me chama a atenção na vida de Saul é disposição. Logo que o seu pai lhe ordena,
Logo que seu pai lhe dá uma ordem, ele logo se dispõe em obedecer, ele logo se dispõe em ir atrás. Muitos de nós queremos ser abençoados, muitos de nós queremos uma resposta de Deus, mas a pergunta é: será que estamos dispostos a pagar o preço? Será que estamos dispostos a correr atrás? Será que estamos dispostos a entrar na causa, a entrar na peleja que o Pai tem nos proposto? A pergunta que temos que fazer nessa noite é: será que eu, que estou aqui na casa de Deus, estou disposto a pagar o preço, a fazer o sacrifício, a abrir meu coração, a ser obediente, para que Deus realize a obra na minha vida? Saul tinha esta qualidade. Saul estava disposto a encarar o desafio que o seu pai estava lançando. Muitas das vezes não somos abençoados porque não estamos dispostos a encarar o desafio que Deus tem nos proposto. Muitas das vezes não somos abençoados porque não temos a condição e a disposição de nos entregarmos na presença de Deus. Se você quer ser abençoado, se você quer chamar a atenção de Deus, mostre-se disponível em sua presença. Diga: eis-me aqui, Senhor, para realizar a sua vontade. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a diferença na minha casa, para fazer a diferença na minha escola, para fazer a diferença na minha faculdade, para fazer a diferença no meu bairro, para fazer a diferença na minha geração. Mostre-se disponível para Deus e Ele vai realizar um milagre na sua vida. A segunda característica que muito me chama a atenção na vida de Saul é que ele era capaz de ser obediente. Quantos de nós perdemos a oportunidade de sermos abençoados porque somos desobedientes? Quantos de nós perdemos a oportunidade de sermos abençoados porque não obedecemos à voz do Pai, não vamos ao encontro daquilo que o Pai nos ordenou, não vamos ao encontro daquilo que o Pai tem nos proposto, não vamos atrás do que o Senhor tem nos oferecido, não vamos atrás do que o Senhor tem nos ordenado. Se queremos ser abençoados por Deus, precisamos aprender a ser obedientes, precisamos aprender a ser zelosos. Não basta simplesmente estar disponível, é necessário também obedecer, porque quando obedecemos ao Senhor, Ele nos honra. Quando obedecemos ao Senhor, Ele cumpre os seus desígnios sobre nós. Eu quero profetizar sobre a sua vida e dizer que se você for obediente, que se você for disponível ao Senhor, Ele vai realizar a boa obra na sua vida e vai cumprir aquilo que Ele tem lhe prometido. E vai cumprir muito mais do que você espera. Saul estava disponível. Saul estava sendo obediente à voz do seu pai. Outra característica que me chama a atenção na vida de Saul é que ele tinha a vontade de encontrar o tesouro do seu pai. Ele tinha a vontade de resgatar as jumentas do seu pai. Isso fica bem claro no versículo 4. Saul estava sendo obediente, estava disponível à vontade do seu pai, mas tinha interesse em resgatar aquilo que o seu pai perdera. Hoje você tem a oportunidade de resgatar algo para o Pai Celeste. Hoje você tem a oportunidade de resgatar algo para Deus nessa noite. Hoje você tem a oportunidade de devolver a sua adoração para Ele, de devolver o fruto que o Pai perdeu. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem. E num certo momento da história, o homem pecando se afastou de Deus. E o fruto de Deus, que somos nós, estamos distantes dele por uma coisa chamada pecado. Mas nessa noite Deus nos dá a oportunidade de nos aproximarmos novamente. Mostre interesse em encontrar o tesouro do Pai. Mostre interesse em encontrar a verdade do Pai. E Ele vai honrar você. Outra característica que me chama a atenção na vida de Saul
está mencionada no versículo de número 5, ao qual nos diz: vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o moço que ia com ele: vem, voltemos para que não se suceda que meu pai deixe de aquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Outra característica que me chama a atenção na vida de Saul era o zelo com a sua casa. Precisamos ser zelosos com o nosso lar espiritual. Precisamos ser zelosos com a casa de Deus. Precisamos ser zelosos com o que Deus tem para as nossas vidas. Eu quero dizer para você que Deus tem mais para você, então seja zeloso com isso. Seja zeloso com este culto, seja zeloso com esta oportunidade, seja zeloso com esta casa, seja zeloso com o irmão que está do teu lado, seja zeloso com a palavra de Deus. Cuide dessa palavra, tenha preocupação com esta casa, tenha preocupação com o culto da mocidade, tenha preocupação com os cultos desta igreja, tenha preocupação com o que Deus tem para a sua vida. Se você quer receber o que Deus tem para você, seja zeloso também com a obra de Deus. Seja carinhoso também com a obra de Deus. E Deus vai te honrar, assim como honrou a Saul. Outra característica que me chama muito a atenção está mencionada no versículo de número 6. Saul sabia aceitar conselhos. Será que você é capaz de receber conselho? Será que você é capaz de aceitar esta palavra? Será que você é capaz de aceitar o que Deus tem para a sua vida? Ou será que você não consegue chamar a atenção de Deus, aceitando a sua palavra, aceitando a sua verdade? A Bíblia diz que o povo se perde por falta de conhecimento. E que o conselho é muito enriquecedor. Que um conselho serve para nos livrar de grandes ciladas, serve para nos auxiliar em momentos difíceis e nos fazer tomar boas decisões. Precisamos aprender a ser aconselhados pela palavra de Deus. Precisamos aprender a ser aconselhados pela verdade de Deus. Precisamos aprender a ser aconselhados pelo que Deus tem para as nossas vidas. Deus quer aconselhar você. Deus quer trazer uma palavra nova ao seu coração. Deus quer trazer uma atitude nova ao seu coração e transformar a sua vida. Outra característica muito importante na vida de Saul é saber entregar o seu melhor. Houve um momento na caminhada de Saul que ele olha para tudo que ele carregava, que ele olha para tudo que ele tinha naquele momento, e ele percebe que já não tinha mais nada, e ele percebe que o alimento já se acabou, ele percebe que as vestes são somente aquelas que estão no corpo. Ele percebe que o dinheiro que ele tinha para lhe sustentar se foi, e restavam-se apenas algumas moedas. Mas mesmo assim, ele propõe dentro do seu coração entregar o seu melhor. Existe um grande segredo aqui. A obra de Deus não é movida por quantidade, a obra de Deus é movida por qualidade. Eu vou repetir para que você entenda: a obra de Deus não é movida por quantidade, a obra de Deus é movida por qualidade. E Saul entende isso na sua vida. Saul entende que tudo que ele tem que ofertar ao homem de Deus, tudo que ele tem que ofertar à casa de Deus é o seu melhor. Não era a quantidade, não era o grande tesouro, mas era o seu melhor naquele momento. Quando você oferece o seu melhor, logo a resposta do profeta. Quando você oferece o seu melhor, logo a resposta de Deus. Quando você oferece o seu melhor, logo Deus se prontifica a responder. Nessa noite, se você tem algo para oferecer para Deus, ofereça o seu melhor e Ele vai responder a você.
Nessa noite, se você tem algo para entregar para Deus, entregue a sua melhor oração, entregue a sua melhor lágrima, entregue a sua melhor dedicação, entregue a sua melhor atenção, e você pela primeira vez talvez enxergue Deus movendo sobrenatural na sua vida. E talvez pela primeira vez você enxergue Deus respondendo de uma maneira diferenciada ao que Ele tem para você. No versículo seguinte, versículo de número 8, a Bíblia diz que ele pega as únicas moedas que ele possuía, alguns poucos ciclos de prata, e propõe no seu coração ofertar, e propõe no seu coração entregá-los ao profeta. E a Bíblia diz, a Bíblia nos conta que o profeta recebe esta oferta, que o profeta recebe o que Saul e o moço de Saul lhe oferecem, e lhe responde a pergunta que ele tanto almejava, e lhe respondem a pergunta que ele tanto desejava. Quero dizer para você que saber ofertar é o princípio para sermos abençoados. Aprenda a ofertar na casa de Deus. Aprenda a ofertar na casa do Senhor. Existe um grande princípio para quem quer ser bem-sucedido financeiramente neste versículo. Existe um grande segredo escondido aqui. Aquele que oferta bem tem resposta e provisão de Deus. Prova disso neste versículo é que eles oferecem tudo aquilo que tinham, oferecem poucas moedas de prata, mas logo em seguida, poucos versículos abaixo, a Bíblia diz que Samuel, que era o profeta desta época, Samuel, que estava sendo conhecido neste texto como o vidente que traria a revelação, aceita a oferta de Saul, e logo em seguida as jumentas que estavam perdidas voltam sozinhas para a casa do pai de Saul. Eu quero profetizar uma bênção financeira sobre a sua vida, dizendo a você que oferta na casa de Deus, a você que tem colocado o seu pouco, talvez o seu muito na casa do Senhor, eu profetizo que estas jumentas retornarão aos teus celeiros. Eu profetizo que o fruto que você está procurando vai retornar à tua casa, e Deus vai honrar você financeiramente. Estenda as mãos na forma de receber e diga comigo: eu tomo posse do que Deus tem para mim. Deus tem para você uma bênção financeira. Deus tem para você, jovem, uma restituição nas suas finanças. Ele quer abrir boas portas para você. Então aprenda a ofertar na casa do Senhor. Aprenda a entregar o seu melhor na casa do Senhor, ainda que o seu melhor sejam poucas moedas. Deus vai te honrar. Uma outra característica que me chama muito a atenção na vida de Saul, uma outra característica que me deixa muito impressionado na vida de Saul, é que Saul sabia subir na presença de Deus. Saul sabia entrar na presença de Deus. A Bíblia diz que eles correm para a cidade onde estava o profeta, que eles correm para a cidade aonde estava o homem de Deus, e ali perguntam a algumas jovens que estavam tirando a água do poço: aonde se encontrava o profeta? E aquelas jovens responderam para ele: o profeta está no alto monte, está preparando um sacrifício. E a palavra de Deus nos diz que eles se preparam, eles pegam a sua oferta e começam a subir o monte para encontrar a resposta de Deus. Se você quer encontrar a resposta de Deus, aprenda a subir a presença de Deus. Se você quer encontrar algo da parte do Senhor, aprenda a ir até a sua presença. E a única maneira que temos de subir a presença do Senhor é adorando verdadeiramente. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois assim o Pai almeja, pois assim o Pai deseja.
Deus está desejoso que você o adore em espírito e em verdade. Deus está desejoso que você suba até a presença dele. Deus está desejoso em colocar as mãos sobre você, jovem, e te abençoar. E eu quero dizer que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e ainda não chegou ao coração o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu quero dizer para você que o próprio Deus diz: bem mais altos são os meus caminhos, os meus planos estão acima dos seus planos, a minha inteligência acima da sua inteligência, a minha capacidade acima da sua capacidade. Poucos versículos à frente, Deus começa a exaltar a Saul. No capítulo 9, versículo de número 17, a Bíblia diz que chegando Saul ao alto monte, chegando diante do profeta, o profeta Samuel, ao olhar para Saul, Deus lhe traz uma revelação. Ao olhar para Saul, Deus lhe traz uma novidade. Acontece que naquela época não havia rei em Israel. Acontece que naquela época a nação era governada por juízes, e esses juízes ditavam as regras e a palavra de Deus. Mas chegou um tempo que a nação de Israel começa a observar as nações que estavam à volta, e começam agora a desejar ter um rei, começam agora a ter desejo de ter um homem, uma presença física que governasse Israel. E começam agora a incomodar a Samuel para que nomeasse um rei em Israel. E começam a incomodar a Samuel para que levantasse um rei na nação de Israel. E acontece que naquele momento, no momento em que Saul chegou diante de Samuel, Deus entrega uma visão para o profeta. Deus vira para o profeta e diz: é este o homem que eu vou tornar rei em Israel. É este o homem que eu vou levantar em Israel. Hoje eu estou aqui na condição de profeta de Deus, e eu quero dizer, sendo boca de Deus na terra, que é você quem Deus está chamando para a exaltação, que é o seu nome que Deus está gritando num trono de glória, que é você que Deus está chamando, está procurando nessa noite para levantar. Diga para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, para ser exaltado por ti, eis-me aqui, Senhor, para ser levantado por ti, eis-me aqui, Senhor, para ser honrado por ti. Eu, na condição de profeta, na condição de ministro de Deus, te digo: é o teu nome que Deus vai gritar essa noite, é o teu nome que Deus vai revelar essa noite, é o teu nome que Deus vai separar para honrar e levantar nessa noite. Se você crê, glorifique ao Senhor. Se você crê, exalte ao Senhor, porque é o teu nome que Ele vai chamar, assim como Ele chamou a Saul. Saul tinha muitos defeitos, mas Deus estava gritando o seu nome. Saul estava apresentando muitas qualidades. Saul estava se apresentando diante do profeta de Deus. Saul esperava uma bênção material, esperava o tesouro do seu pai, mas encontrou muito mais do que ele esperava. Esse é um dos grandes segredos da palavra de Deus. Às vezes esperamos muito pouco, e Deus tem muito mais do que pedimos ou pensamos, muito mais do que esperamos. Às vezes sonhamos pequeno, e os sonhos de Deus para nós são muito maiores. Às vezes viemos em contrapartida buscar somente as jumentas do Pai, e Deus quer nos tornar reis na nação de Israel. E eu acho interessante que, além de Deus dar uma visão a Samuel dizendo que Saul seria rei, além das jumentas voltarem
para a casa do seu pai, acontece um outro grande feito. A Bíblia diz que ao encontrar com o profeta, ao encontrar com o homem de Deus, Saul é batizado no Espírito Santo. Saul é revestido pelo Espírito Santo. E Saul agora começa a descer o santo monte, começa a descer retornando para a sua casa. Mas quando ele começa a descer, alguns homens começam a ver que Saul está profetizando com os profetas, Saul está tomado pelo Espírito Santo, Saul está sendo boca de Deus na terra, e começam a questionar a Saul. Todas as vezes que Deus nos levanta, todas as vezes que Deus nos leva a um nível mais alto, pessoas vêm contra nós nos criticando, pessoas vêm contra nós dizendo que nós não podemos, vêm contra nós dizendo que nós somos fracos, vêm contra nós dizendo que nós somos pobres, vem contra nós dizendo que não somos capazes. Mas eu quero dizer para você que se você tiver um encontro com a palavra de Deus, se você tiver um encontro com a revelação de Deus, você será completo e cheio do Espírito Santo. E ainda que critiquem, ainda que não reconheçam a manifestação de Deus na sua vida, ainda assim será Deus agindo sobre você, ainda assim será Deus movendo o sobrenatural e as circunstâncias na sua vida. E a Bíblia diz que no decorrer desse tempo, Saul está retornando para casa. Mas lá na cidade estava Samuel. E os homens novamente começam a perturbar a Samuel e cobrar sobre onde estaria aquele que seria nomeado rei. E a Bíblia diz que Samuel começa a procurar entre a multidão, começa a procurar entre aquela grande multidão que estava reunida esperando um rei, e não encontra a Saul, porque Saul estava escondido atrás de uma carroça. Uma outra qualidade que me aparece aqui na vida de Saul é que Saul sabia ser humilde. Saber ser humilde nos garante ser vitoriosos na presença do Senhor, nos garante ser vitoriosos em qualquer aspecto da vida. Ser humilde é o princípio para sermos abençoados. Ser humilde é o princípio para termos uma vida transformada. Saul estava sendo humilde, se escondendo, e mesmo assim Deus lhe tira de trás de uma carroça para ser rei em Israel. Emantuí de cova simaná de cantuí de subi Adonai. Ori de cova simaná de cantuí de subi Adonai. Deus está dizendo nessa noite que está procurando você que está escondido. Deus está dizendo nessa noite que está procurando você que se escondeu, você que se acha pequeno, você que se acha inferior, você que se acha incapaz. Deus está procurando você nessa noite para te levantar. Deus está procurando você para te erguer. Diga: Senhor, eis-me aqui. Deus vai mudar a sua história nessa noite. Deus vai tirar você de trás da carroça para ser rei nesta nação. Deus vai tirar você do lugar do esconderijo, do lugar onde você se escondeu, para te levantar e te fazer referência nessa nação. Mas a Bíblia diz que alguns homens insatisfeitos começam agora a criticar, começam agora a apedrejar a exaltação que haveria sobre a vida de Saul. Começam agora a criticar a exaltação que haveria sobre a vida do primeiro rei de Israel. E a Bíblia conta, a Bíblia nos diz que naquele momento alguns homens começam a gritar, dizendo: Saul, mata-lhes! Saul, tira-lhes a vida, pois são contra o seu ministério, pois são contra a sua chamada, não acreditam em você. Saul, trate-os mal. Mas a Bíblia diz que Saul era bondoso e misericordioso.
Uma outra característica que chama a atenção de Deus é saber perdoar. Muitas das vezes nós não perdoamos. E a Bíblia diz que da mesma forma que perdoamos, seremos perdoados. Da mesma forma que nós damos perdão, é a forma que seremos perdoados. Às vezes as pessoas nos ofendem, nos machucam. Às vezes as pessoas não acreditam em nós, não põem a sua esperança e a sua expectativa em nós, mas nem por isso devemos tratá-las com mal, nem por isso devemos estar desejosos do mal. Pelo contrário, devemos perdoar e refletir a bondade, pois é o que a Bíblia nos ensina: pagai o mal com o bem. Você que é jovem, não guarde rancor no seu coração, não guarde mágoas no seu coração, não guarde tristeza no seu coração. Pelo contrário, guarde alegria, guarde felicidade, guarde os momentos bons. Não pense em se vingar amanhã, não pense em causar o mal amanhã. Pelo contrário, pense em causar o bem, pois aquilo que um homem semear, isso também ele colherá. Aprenda na sua vida, se você quer ser abençoado, busque a Deus, plante-se na casa dele, plante-se na presença dele, e ele vai honrar e abençoar você. E digo mais: depois do óleo ser derramado, a Bíblia diz que Saul é consagrado como o primeiro rei de Israel, e ele se ajunta com o povo e vai comemorar e vai se alegrar do que Deus lhe fizera na sua vida. Outra característica fundamental para criar uma atmosfera espiritual na sua vida, no seu ministério, nos seus sonhos, nos seus projetos, é saber se alegrar na presença de Deus. É saber ser contente com o que Deus tem para a sua vida. É saber ser contente com o que o Senhor tem para você. Deus se alegra e tem prazer nisso. Para finalizar, Saul tinha muitas qualidades, mas o tempo vai se passar, os anos vão vir, e Saul vai começar a tomar as suas próprias decisões. Saul vai começar a fazer tudo da sua maneira e do seu jeito. E se existe uma maneira das coisas darem erradas para nós, é quando começamos a fazer tudo do nosso próprio jeito, quando começamos a fazer tudo da nossa própria maneira. Quando isso acontece, as coisas começam a dar erradas para nós. Temos que aprender a ser guiados